Fala aí, gente, eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo aqui voltarei a falar para vocês sobre castelos. Dessa vez falarei em especial sobre os castelos tradicionais. Sim, aquelas fortalezas de pedra mesmo e coisa assim. Talvez esse vídeo fique longo e eu tenha que dividir em dois, porque eu não sei como vai fazer, mas vamos falar e vamos começar aqui. Vocês sabem o que são castelos, ou pelo menos eu espero que saibam, afinal, tá bom, vai. Eu acho que vocês realmente não têm a real obrigação de saber exatamente o que é um castelo. Pelo menos não se vocês não viram nenhum vídeo meu anteriormente. Mas vamos lá, eu vou fazer uma breve explicação aqui para quem não sabe ou quem se perdeu ou coisa do tipo. Os castelos, como vocês sabem, são fortificações. Sim, são fortes, são áreas para se defender, são construções defensivas e são geralmente construções defensivas habitáveis. Sim, construções defensivas na qual o dono de um território morava. Isso é um castelo. Então, a partir disso daí, vocês podem pressupor que qualquer casa fortificada que sirva como construção defensiva, além de habitação, seja um castelo. E se vocês concluírem isso, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês estão certos, por incrível que pareça. Não, um castelo não é um palácio, uma construção enorme, com vários cômodos, onde habita uma pessoa super rica ou super poderosa. Não, não é isso. Um senhor de terra, de uma terra pequena, que possui uma torrezinha defensiva, possui um castelo. Aquilo é um castelo, a torrezinha onde ele mora. Não precisa ser mais que isso para ser um castelo. Basta a residência dele e ser uma fortificação defensiva, sim, uma casa defensiva. Mas em especial nesse vídeo eu falarei sobre os castelos de pedra, que são algumas fortificações um pouco melhor elaboradas, que começaram a aparecer, já existiam desde antes da Idade Média. Em Roma já eram produzidos castelos. Tanto que muitos castelos, principalmente no sul da Europa, são de origem romana. Mas tem castelos também que, vieram depois de Roma. Então já existiam desde antes da Idade Média começar. Mas se massificaram ao longo da Europa por volta do ano 1000. Que, até o ano 1000 não eram tão comuns os povos não latinos, assim. Os eslavos até possuíam, porque os eslavos do sul, principalmente, da antiga Iugoslávia, assim, até possuíam castelos bons antes do ano 1000, mas, fora eles, assim, em meio do germânico fronteiriço, não era normal ter castelo. Ou pelo menos não de pedra. Eram aqueles castelos de madeira, sabe? Então, eles eram mais comuns ali. Mas depois se massificaram por volta do ano 1000. Começaram a se massificar. Aí espalharam, começou a aparecer lá pro interior da Rússia, da Suécia, na Escócia, começou a aparecer, assim. Na verdade, na Inglaterra até haviam já algumas fortificações romanas que eram utilizadas como castelo. Mas, era aquela coisa lá, era uma ruína adaptada com madeira para ser uma fortificação. Não mais que isso. E, sim, à medida que o tempo foi passando, eles não só foram se popularizando pela Europa, entre os nobres e senhores de terras, mas também foram se tornando mais elaborados, assim, melhores, mais resistentes, mais adaptados para uma guerra, ou para um cerco mais longo, mais adaptados para caberem mais pessoas, ou caberem cavalos, ou animais, ou terem criações dentro deles até. Com o passar do tempo foram evoluindo, né? E é isso que eu posso dizer. Em primeiro lugar, uma coisa que eu tenho que falar pra vocês é que nem sempre os donos de castelos eram nobres. Poderiam ser grandes mercadores, mestres de guildas e corporações. Por sinal, não era tão anormal que eles possuíssem fortificações para eles. Era até algo razoavelmente comum. Muitas pessoas mais poderosas da Europa eram esses donos de guildas e associações. Porque afinal eles ganhavam poder com uma facilidade maior do que nobres, né? Afinal eles tinham relação de comércio e todos sabemos que comércio enriquece as pessoas. Porém, esses caras, por dependentes de comércios, eram menos agressivos e violentos, então causavam menos guerras, assim, do que quando os nobres eram donos de terra, assim. Na verdade, nem haviam tantas guerras assim. A gente fala que tem muita guerra na Idade Média, mas, é um tanto quanto ilógico, porque hoje, se olharmos a proporção em relação ao número de países e territórios existentes, é infinitamente menor lá do que aqui hoje. Mas enfim, como não havia sistemas de segurança tão bons quanto há hoje, com câmeras, com a contratação de empresas de segurança, coisa assim, como o armamento também não era tão evoluído na época, né? Então eles montavam castelos, porque isso era uma garantia de proteção, né? Hoje a gente também monta, se você olhar aqui nas cidades brasileiras, principalmente, nas maiores, você vai ver que tem muitas casas com muros de 3 metros de altura, com guaritas, arame farpado e coisas do tipo. Portões levadiços para a entrada da garagem. Não é tão diferente. Sim, hoje em dia cada um tem seu próprio castelo e em função da insegurança que existe no Brasil, né? De uma forma ou de outra. Eles não têm exatamente as mesmas características de um castelo medieval, mas, de certa forma é uma fortificação, é um castelo. E, como vamos dizer... O principal motivo das pessoas montarem castelos era a proteção, porque elas desconfiavam que poderiam ser atacadas por alguém. Esse era o principal motivo, e por isso eles eram construções feitas em estilo defensivo. Então, gente, me desculpem, tive que parar agora há pouco para atender um vizinho aqui na porta, mas voltei aqui. Então, o negócio é o seguinte, os castelos, como eu estava falando, são
são residências e fortificações no formato de residências apenas. E como a defesa era, tipo, as formas de lutar eram mais precárias do que hoje, tipo, hoje você dá um tiro, você mete bala em um cara, o cara cai. Naquela época não, você tinha que lutar com a espada ou acertar um tiro com um arco, que era mais difícil do que acertar com um revólver hoje, ou com um rifle assim. Então, tipo, a defesa era mais precária na época. E aí você tinha que contar com a sua armadura, coisa assim. E de preferência contar e não ser pego desprevenido, né? Porque imagina só, você pego dormindo, o cara já tá no seu quarto, assim, você não tem tempo de se vestir para lutar com ele. Então o castelo, tipo, é mais ou menos isso. Te prevenia por algum tempo do inimigo te invadir, te dava tempo, às vezes, para se trocar e se arrumar. E até parava um pequeno exército, um exército grande, dependendo do formato do castelo e do tipo dele, né? Mas enfim, além disso, também eram úteis para parar bandidos, né? Porque lembre-se, bandidos é uma coisa que sempre existiu. Não, eles não surgiram recentemente. Já havia máfia daquela época, já haviam muitos bandidos desde muito antes da Idade Média. E eles sim, eles poderiam te atacar. E como os donos geralmente eram pessoas que possuíam mais recursos, mais riquezas em seu território, em suas casas, eles eram provavelmente alvos preferenciais dos bandidos, porque tipo, imagina só, eu sou um bandido e vou atacar. Eu vou atacar o quê? Um camponês que tem uma galinha? Ou vou atacar o senhor daquela terra que tem cavalos, tem até uma carroça onde pudesse transportar as coisas, coisa assim. Quem você acha que eu ia preferir atacar se fosse um bandido? Caso a dificuldade de atacar fosse a mesma. É lógico, o cara que oferece mais coisa, né? Então, por isso que eles faziam fortificações, para se proteger também. Poder proteger suas coisas e não serem saqueados o tempo todo por bandidos. Porque afinal, tipo, quando eles estavam fiscalizando o feudo deles, eles não poderiam estar na casa deles para proteger ela. Então poderia muito bem aparecer um bandido e saquear enquanto estivessem fora. Por isso elas também eram fortificadas. Isso justificava um pouco. E além disso, além dos bandidos furtivos, também haviam os bandidos que, haviam os saqueadores, tipo os vikings, aqueles grupos de pessoas focadas na pilhagem. Assim, nesse caso estou considerando vikings como os piratas mesmo, não todos os povos nórdicos do tipo, entenderam? Mas enfim, eles também atacavam, e tipo, provavelmente eu preferia atacar um senhor mais fraco, que não tivesse uma fortificação, que tivesse uma que pudesse resistir a um cerco, mesmo porque pilhadores não têm muito tempo para ficar cercando uma casa, não faz sentido para eles. Tipo, enquanto eles estiverem cercando, eles vão estar inibindo os camponeses de produzirem alimentos para eles se alimentarem. Então eles vão ficar sem alimentos e nos ferrar também. Então quem fazia cerco geralmente eram pessoas que tinham uma produção e não meros saqueadores. Como vamos dizer? Sim, então como vocês já viram, eu já demonstrei até agora aqui, os castelos eram um excelente negócio para quem tinha o que proteger. Sem falar que, tipo, se o cara é o dono do feudo, imagina só, tem ele que é o dono da fazenda e tem os caras que trabalham na fazenda que alugam pedaços dela para plantar e produzir e coisa assim. Esses caras provavelmente também vão buscar abrigo na casa dele, porque as casas menores são mais difíceis de serem protegidas, né? Aquelas casas normais assim. Então provavelmente eles vão adentrar no castelo também. E essa é outra utilidade dos castelos, protegerem aqueles que estão sob contrato de segurança com você. Mais ou menos isso. E agora que eu falei dessas utilidades todas dos castelos, vou falar um pouco sobre como eles são feitos. Os castelos de pedra são feitos de pedra, isso é óbvio, né? Mas enfim, além disso, eles são construções razoavelmente difíceis de serem feitas. Imagina só, conseguir as pedras no formato ideal para moldar a muralha, ou a parede, ou coisa assim. Moldar ela com as pedras. Passar alguma massa de rejunte, seja ela uma argamassa, ou um cimento, ou um concreto, ou o que quer que seja. Passar essa massa de rejunte assim. E ir subindo com a pedra para poder ir montando mais alto, de tal forma que vai ficar um muro realmente defensivo. É um negócio de trabalho, né? E como podemos dizer, um castelo é uma coisa que levava muito tempo para ficar pronto. Eu andei estudando para descobrir exatamente isso, e eu posso garantir para vocês que se fosse pouco mais que uma casa fortificada, ele provavelmente levaria, se ele fosse mais que uma casa fortificada, ele levaria por volta de uma década ou mais. Lógico, tinham castelos grandes que levavam 40 anos para serem construídos. Aqueles super castelos lá, tipo Alhambra, ou sei lá, outro aqui, não consigo pensar em um outro. Mas enfim, esses super castelos assim, levavam provavelmente 40 anos para ficarem prontos. Castelos grandes, porém, tipo, não tão super castelos, já levariam menos, talvez uns 10, 20 anos, por aí. E castelos menores levariam menos que isso, né? E eu posso falar isso porque, tipo, cada detalhe defensivo é um tempo a mais que vai levar para construir, né? Porque imagina só, construir paredes, apenas paredes de um torreão, é uma coisa simples. Apenas paredes de um torreão assim, ou apenas paredes de um salão, apenas muralhas de um salão é uma coisa razoavelmente simples. Agora, construir uma torre mais alta já é uma coisa que leva um pouco mais tempo, um torreão assim. Construir
com, vamos dizer, aquela parte lá que é um segundo portão, uma segunda guarita, ou um barbacão, assim. Já é uma coisa que leva um pouco mais de tempo, porque você tem que projetar ele em relação à muralha original e coisa assim. Construir um fosso seco já leva mais tempo ainda, porque você tem que planejar o fosso com o castelo. Um fosso molhado, então, levaria mais tempo ainda. E construir, tipo, aquelas várias passagens, cada barbacão a mais, assim. Barbacão eu falo daquela guarita com uma muralhazinha externa, que é só um corredor externo para entrar no castelo mesmo. Cada parte externa a mais se for montar, assim, vai levando mais tempo. Por isso, tipo, era normal montar uma base interna do castelo. O salão, assim, um torreão e a muralha interna. E esses mega castelos eram construídos a partir daí, a partir das gerações. Eram construídos em volta. E a estrutura original continuava lá dentro. E iam construindo aos poucos o resto do castelo. Por quê? Porque dava muito trabalho, né? Ia levar gerações para montar um negócio daqueles. E o cara precisava do castelo para agora, não precisava para daqui 20 anos, daqui 50 anos, né? Então ele construiu o possível para o momento e ia aumentando aos poucos, né? A tendência natural é essa, sem falar porque era caro, né? Contratar um pedreiro na Idade Média era caro. Pedreiro, mestre, especialista em montar pedras, cortar pedras, tipo, moldá-las e coisa assim, é uma coisa cara, assim, porque não haviam tantos pedreiros na época. Mesmo porque naquela época queriam um conhecimento técnico grande para o período. É bem isso, né? Tanto que a maior parte das casas eram feitas de madeira, ou feitas de uma madeira misturada com uma argamassa, ou até de adobe mesmo, né? Então, sim, era uma coisa cara, e não dava pra fazer tudo de uma vez. Lógico, hoje se for tentar montar o seu castelo, provavelmente você vai montar com mais facilidade, né? Porque hoje temos mais tecnologia e o custo da construção caiu muito, tem vários equipamentos que facilitam ela, coisa assim, né? Sem falar que você pode montar com uma estrutura já pré-moldada e só fazer o revestimento externo parecendo um castelo, né? Então ficou muito mais. E como eu falei, cada detalhe defensivo levava um tempo a mais para ser construído, mas cada detalhe defensivo também tornava o seu castelo mais seguro. Imagina só, um castelo que fosse uma casa de pedra fortificada, coisa assim. Ele provavelmente ficaria pronto mais rápido, mas tipo, não defenderia tanto. Agora imagina só, um castelo que tem uma casa fortificada, cercado por uma muralha de pedra, protege um pouco mais. Se ele tiver além da muralha, tiver umas torres defensivas, protege mais ainda. Se ele tiver uma guarita com uma porta levadiça e além de um portão comum, vai proteger mais. Se ele tiver um barbacão além da guarita, vai proteger mais ainda, né? Um fosso, mais. Um fosso molhado, mais ainda. E tudo isso feito em uma colina íngreme, protege mais ainda, né? Só que é lógico, vai demorar mais, vai ser mais caro de construir, só que vai ser melhor. Porque afinal não teria lógica as pessoas gastarem mais se não fosse melhor, né? Elas não gastariam mais. Se elas pudessem gastar menos e conseguir uma coisa melhor, elas não gastariam mais, né? Mas enfim. E é lógico, cada vez que fosse melhorando um detalhe desses, assim, ou daqueles, tipo, subindo o nível da muralha, subindo não sei o que, deixando mais grossa, ia ficando mais caro. Porém, ia ficando mais seguro. E sem falar que quanto maior o castelo, mais você gastava com a segurança dele, né? Porque você precisaria de mais guardas. Imagina só, um castelo de tamanho pouco mais que uma casa comum. Só que ele é um castelo, ele tem muralha e tem uma casa dentro dele. Tem uma torre onde você mora dentro dele, tem uma muralha e a torre. Você provavelmente, com 4 ou 5 caras, que provavelmente é sua família, você consegue defender aquilo. Agora imagina um puta castelo. Tipo aquele lá da Alhambra, ou Cheverny, ou... Chambord, né? Falei errado. Cheverny do castelo. Ou Chambord, ou Spish. Falo em Spish em especial porque já foi da minha família aquilo ali. Há mais de um milênio. Mas enfim. Imagine esses castelos assim. Provavelmente se faria de vários guardas e tipo, seria que ser um rei muito poderoso, ou um senhor muito poderoso para conseguir manter uma coisa dessa. Tanto que eram só reis que viviam em castelos tão grandes assim. Não era normal pessoas que não fossem reis ou reis, assim, e reis poderosos viveriam em um castelo daquele tamanho. Se você não fosse um rei poderoso, você não viveria. Por isso que a maior parte dos castelos da Europa medieval eram meras torres defensivas. Mas, tipo, isso é assunto para outro vídeo. Eu vou fazer um vídeo sobre torres defensivas aí nessa série de castelos aqui. E eu acho que por esse vídeo é isso, sobre esses castelos de pedra, assim. Talvez eu ache alguns detalhes que tem que falar a mais, mas é isso, gente. Obrigado e tchau.